Salmo 145, versículo 18. Vamos encontrar, nós leremos apenas esse versículo, amém? Perto, todos acharam, né? Também está na parede, né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos ler mais uma vez? Está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, trabalhe, Deus, na profundidade, Pai, que nós necessitamos. Tua palavra diz, Senhor, sobre ela mesma que ela é espada de dois gumes capaz, Senhor, de penetrar dentro do nosso interior, até o ponto da divisa da alma e do espírito. Nesse momento, Pai, em que a Tua palavra será exposta ao nosso coração, queremos também, Deus, nos expor à luz da Tua palavra. Senhor, não queremos nos esconder. Senhor, fazer como Adão fez ali no jardim, que pelo fato de estar em pecado, Deus, ouviu a Tua voz e se escondeu, por ter vergonha do Senhor. Sabemos da nossa condição, sabemos que somos pecadores, sabemos que somos errantes, falhos, Deus. Senhor, mas nós viemos aqui, Deus, e nos expomos a Tua palavra, confiando na Tua misericórdia. O sacrifício do Teu Filho é a âncora da nossa alma. Nos achegamos a Ti, Deus, sem medo de sermos consumidos pelo Teu poder, porque nós, Senhor, estamos andando por um caminho que o Seu Filho abriu para nós, até a Tua presença. Fala conosco, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado. Amém. Nessa noite eu quero estar conversando com a igreja a respeito de um dos grandes desafios da igreja, de nós crentes, e que move tanto chamado, tanto temas de congresso, às vezes jargões, às vezes até algumas coisas mal intencionadas, que é buscar o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, você precisa buscar o Senhor, se aproximar do Senhor, e a gente vê pessoas desorientadas, às vezes uma pessoa que acorda, eu preciso ir para uma reunião de oração forte, alguém sabe de ter uma reunião de oração forte, ouvir uma oração forte, são muitas variedades, né? Ou vai para um ciclo de oração, ou algumas igrejas montam uma plataforma, convidando que as pessoas estejam lá, porque Deus está lá, e ela fala assim, venha buscar o Senhor, né? Como se a pessoa não pudesse buscar na sua casa. Então, assim, é uma coisa muito complexa, e é uma necessidade nossa, buscar, nos aproximar do Senhor. E por que é uma necessidade nossa? Porque a Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. E uma vez que nós caímos, nós padecemos dessa chaga dentro do nosso coração. Estamos distantes do Senhor. O sacrifício de Cristo, Ele trouxe a nós o ministério da reconciliação. Só uma pausa, irmão, amém? Tudo bem aí, Valéria? Não, ele quer sim. Senta agora, João. Estou mandando. Pode vir. Primeira cadeira aqui. Isso. Desculpa, tá, irmãos? Isso. Aqui, primeira cadeira aqui, ó. Não, aqui na primeira, isso. Você vai sentar do lado de Deus. Isso. Amém? Vamos lá. Se estivesse obedecendo a avó dele, não passaria vergonha. Vamos lá. Continuando. Então, é meu filho, tá, irmãos? Amém? Fica tranquilo. Tá? Faria com o filho dos outros também, sem problema nenhum. Sou pastor da igreja, se eu tivesse alguma criança lá enturrando lá, né, eu daria um alô assim pro pai, né? Mas como eu sou o pai, não tem por onde fugir. Então, essa é uma necessidade nossa. Nos achegarmos ao Senhor, isso foi Cristo nos possibilitou. Mas como nós vivemos nessa natureza caída, às vezes estamos bem, às vezes nos sentimos longe do Senhor, muitas igrejas têm usado essa plataforma e esse chamado
para inúmeros motivos. E eu também não estou questionando, dizendo que isso é errado. Porque nós também viemos aqui buscar a presença do Senhor em comunhão. Sabemos que podemos fazer isso na nossa casa de uma maneira autônoma. Mas a Bíblia diz que na comunhão do Senhor Deus já ordena a sua bênção. A comunhão é um processo facilitador, sabe? Nós levamos as cargas, os fardos uns dos outros. Nós incentivamos os nossos irmãos. Hebreus vai dizer que essa busca do Senhor se torna mais necessária quanto mais que o dia se aproxima, em que nós desejamos tão veementemente a volta do Senhor Jesus Cristo. E aí o problema é que muitos crentes e cristãos vão achar que para se aproximar do Senhor, eles vão precisar de uma maneira legalista, sabe? E vai viver um legalismo, e aí você vai viver muita gente embarcando nisso. A pessoa é da pá virada no dia, no outro dia ele se converte, troca de roupa, bota um terno, bota um sapato, já começa a dominar o crentez. Isso aí eu já falei aqui, é contar nos dedos, essa pessoa vai sair da igreja. Ela vai sair da igreja, porque a transformação nunca é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. É do interior do coração que flui rios, né, de água viva a jorrar para a eternidade, nunca é de fora para dentro. Ninguém tem essa capacidade de chegar assim, ó, e te mudar, a não ser o testemunho do Espírito Santo de Deus dentro do nosso próprio coração. Então esse legalismo, o problema é que é o que mais nós vemos, sabe? Ó, você precisa se envolver com o Senhor, queima tudo na fogueira santa de Israel, tem que fazer o voto, aí faz a campanha de 7 mergulhos de Naamã, e tudo isso são regras que vão sendo colocadas. E aí, esse legalismo, ele é muito complicado, porque ele é complicado, por exemplo, na perspectiva do direito. Na perspectiva do direito, a gente vai ter o direito natural e o direito positivo. No legalismo, no direito, é quando esse direito positivo ele é priorizado além do direito natural. O que é o direito natural no ramo do direito? É aquele senso de justiça que nós carregamos, independente se alguém nos diga que eu tenho direito ou não. Por exemplo, direito de reproduzir, né? Direito de me alimentar, direito de ter saúde, direito de descanso. Eu não preciso que alguém me diga, ó, Sandro, você tem direito a almoçar. Eu tenho esse senso de justiça dentro de mim. Na verdade, quando alguém me impede de almoçar à força, eu me sinto injustiçado. É um direito natural, porque isso já está dentro de nós. O direito positivo é aquele que diz que eu preciso de alguém me ordenando, seja a própria sociedade, ou um grupo familiar, ou o próprio governo. É uma regra que eu cumpro. Na perspectiva cristã, não é muito diferente. O legalismo ele vai se estabelecer quando eu tenho a igreja ou um grupo religioso ordenando as minhas ações, dizendo que eu devo deixar de fazer, que seria crime, e nessa perspectiva achar que eu vou estar agradando ao Senhor. E eu vou estar também na contramão de talvez um direito natural, de algo que foi colocado dentro do nosso coração. Eu sei que a nossa natureza, ela é pecaminosa, mas Deus, através da revelação geral, existe a revelação específica através de Cristo, através dos profetas, dos discípulos, mas Deus manifestou a sua imagem através da revelação geral. Isso está lá em Romanos 1, 19 ao 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Revelação geral. Não tem nenhum pregador, não tem nenhum profeta, não tem nenhum patriarca, não tem nenhum apóstolo. Foram as coisas que foram criadas. A orquídea, a planta, sabe, o pássaro, as coisas que foram criadas. Compreende? Isso aí é a revelação geral. Deus nos deu de bom grado. Mesmo o mais vil pecador, ele consegue achegar-se à imagem, à ideia de Deus por tudo aquilo que ele fez. Eclesiastes 3, versículo 11, vai dizer que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, eu não tenho condição de descobrir todas as obras do Senhor, mas Ele colocou o senso de eternidade dentro de mim e dentro de você. Esse senso de eternidade, eu também não estou falando somente dos filhos, os filhos, os crentes, os filhos descrentes, não, do ser humano em geral. A maior parte das perspectivas das religiões, eu acho que todas, tirando o ateísmo, vai ter uma perspectiva de eternidade.
seja no processo de reencarnação ou não, mas todos estão apontando para uma eternidade, mesmo que seja voltando como capim, né? Ou como barata, que é no caso da religião daquele universo de desencanto que o Timaya servia. Mas não importa, não importa. Há um senso de eternidade dentro do homem. Então, essa natureza nos leva a compreender que nós precisamos do Senhor. Então, não adianta eu tentar inverter essas situações. Querer seguir regras achando que eu vou estar agradando ao Senhor. Aqui, irmãos, a ordem dos fatores altera demais o produto. Tiago 4, 7, versículo 8, vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja, não adianta eu ser legalista. Não adianta eu querer estar envolvido em pecado e seguir um montão de regra. Não, o Tiago vai dizer assim, olha, primeiro você se entrega a Deus. Primeiro você se sujeita a Deus. Primeiro você se achega a Deus. E só depois que eu me achego a Deus, aí sim eu tenho condição e o desejo de purificar e limpar as minhas mãos, de limpar o meu coração. Só um amor profundo, queridos, pela presença de Deus, só um amor profundo pela pessoa de Jesus Cristo é capaz de arrancar lá dentro do âmago da minha alma esse sentimento dobre que Tiago está falando. Sabe, arrancar esse sentimento, esse pensamento que fica titubeando entre o mundo e a igreja. Esse sentimento dobre é aquela ideia de que alguém que vem para a igreja e no meio do louvor chora e se entrega ao Senhor e lá fora já está flertando com o pecado. É sentimento dobre, é falta de amor pelo Senhor. É falta de amor. Lembra daquela passagem de Salomão? Salomão vai dizer assim, olha, o farto pisa os favos de mel, mas ao faminto até o amargo lhe parece doce. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher. Ele vai dizer, quando a minha alma é farta dentro do meu relacionamento conjugal, seja nos sentimentos, ou seja na própria conjugação carnal, desculpa estar usando um termo assim, porque eu tenho adolescentes aqui, poderia ser mais específico em outro momento. Mas quando eu sou farto, quando eu estou saciado, eu consigo andar por coisas deliciosas e pisar, e rejeitar. Agora, quando eu sou faminto, qualquer porcaria parece gostosa. Salomão vai dizer, até o amargo lhe parece doce. Então, quando eu me sacio na presença de Deus, quando a presença de Deus me sacia, quando ela enche o meu interior, quando ela sacia minha fome, quando ela sacia minha sede, o Satanás e o mundo podem expor lá fora os seus banquetes. E nós teremos condição, não em nós, mas porque ele nos saciou, de nos portar, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, nos palácios da Babilônia, rejeitando os manjares do rei. Então não é um fardo, às vezes quando as pessoas falam assim, não, porque o crente não pode isso, não pode isso, não pode isso, na verdade a gente pode, mas não convém. Ah, mas tá vendo, não convém a mesma coisa. Não convém. E por que não convém? Não convém da mesma forma que quando eu acabo de almoçar, eu falo assim, não, eu vou comer isso aqui. E o que a mãe fala? Mas você acabou de almoçar. Por que você vai comer? Não tem necessidade, você já está saciado. Não convém porque o Senhor já me sacia. Não tem sentido. Ninguém me convence. Não, come, não, a presença do Senhor já me saciou. A gente precisa, querido, desesperadamente, é questão de vida ou morte, da presença do Senhor. Ele é o doador da vida. Ele é aquele que tem vida em si. Ele é a fonte inesgotável da vida. Fora dele, nada tem vida. Nós necessitamos, sabe? É mais do que o ar, é mais do que a comida. É aquilo que Jesus Cristo fala, olha, minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Assim eu falei lá no retiro com as irmãs, a gente tem algumas necessidades naturais. Comer, beber, e uma das nossas necessidades por exemplo, é a higiene, é tomar banho, é se limpar. E eu falei para algumas lá, que eu falei com os meus alunos assim, olha, não tem bicho na natureza que deva feder mais do que o ser humano. Porque a gente fede, irmão. Eu falo, o ser humano é uma máquina de feder.
gente fede, irmão. Tudo em nós fede. Xixi fede, as fezes fedem, o suor fede, a saliva fede. Tu lembra quando você usava máscara, quando você espirrava? Que cheiro horrível. Teu espirro fede. Tudo que sai de nós fede, irmão. Teu suor fede. Aí uma vez eu falei isso para minha aluna, ela falou assim, eu sou cheirosa. Eu falei, não, você não, o perfume que você está usando. Então o perfume é um artifício para enganar o que você é. E tu é fedida. Aí eu falei assim, aí ela não concorda. Eu falei, fica na frequência de um pet shop, então. Eu falei assim, quem tem cachorro aqui? O clubinho. Pra quem tem clubinho, né? Meu cachorro não tem isso, não. Essa semana a ração acabou, não tinha ração que ele comia, menina. Royal Canin. Eu falei, minha filha, nem eu como Royal Canin. Irmão, R$80 quase 1 quilo, irmão. Que ração é essa, irmão? Eu vou fazer minha compra do mês no pet shopping. Aí eu falei, fica gente, irmão, sem tomar banho 15 dias, pra ver o que vai dar. Vou nem falar que tem cachorro que fica mais tempo e não fede igual a gente, irmão. Então são necessidades. 1 Crônicas 16:11 diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Isso é a cada dia. Isso é sempre. Isso é de manhã, é de tarde, é de noite, é sempre, irmão. No momento em que nós acharmos que nós não precisamos buscar a face de Deus, a gente vai cair. E a gente vai errar. E aqui eu vou jogar pesado, eu vou usar Jesus. Jesus orava constantemente. Se Jesus orava, irmão, se Jesus, que era Deus, orava ao Pai, tu acha realmente que tu não precisa orar, irmão? A gente tem condição de achar que a gente não precisa orar. A gente ora muito pouco. A gente busca a face de Deus muito pouco. A gente faz aquelas orações automáticas, mas isso não tem nada a ver com oração. É busca. É busca. Não é só apenas orar, é busca. Já viu quando você está, sei lá, buscando alguma coisa no livro, alguma informação na internet, que você fica ali, você busca, irmão. É um processo longo, é um processo que demanda tempo. É estar ali meditando na presença de Deus. Jeremias 29, 13, 14, a primeira parte, diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a primeira parte do versículo 14 é maravilhosa. Deus vai dizer assim, serei achado de vós, diz o Senhor. Veja, Ele nos convida a buscá-lo e Ele nos garante, vocês vão me encontrar. Vocês vão me encontrar. Então nós precisamos buscar ao Senhor e nos aproximar pelo conhecimento de quem Ele é. Ele precisa conhecer o Senhor. Ninguém consegue buscar aquilo que não conhece. Não adianta, irmão. Não adianta. Se você pega um livro, que você não domina aquele livro, você não tem noção nenhuma, eu vou buscar, tu não vai encontrar, irmão. Ou num texto, você vai ficar desfolhando para lá e para cá. A gente precisa entender e saber quem a gente está buscando, porque senão a gente vai encontrar várias coisas. E a gente corre o risco de achar que qualquer coisa que a gente vai encontrar é o Senhor. Salmos 119, versículo 2, diz assim, bem-aventurado os que guardam os teus testemunhos e os que o buscam com todo o coração. Veja, o que eu preciso antes de buscar o Senhor? Guardar o testemunho do Senhor. Porque senão nós corremos o risco de orar muito e não receber. Por quê? Porque estamos orando mal. Porque nós não estamos sabendo como orar. E mesmo assim, quando a gente ainda no finalzinho, a gente fala, Espírito Santo, intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. Eu posso ter falado alguma besteira na hora da oração, dá uma peneirada na oração aí e leva para Deus só aquilo que é propício, só aquilo que é proveitoso. Então, primeiro, eu preciso guardar o testemunho dele. O que é o testemunho? É a sua palavra. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Agora, eis aqui o problema que eu quero dividir com vocês. Como a gente consegue identificar o que realmente é a palavra de Deus. O quadro não mudou, ele só amplificou, porque a população aumentou, a internet, os meios de comunicações potencializaram muita coisa, mas desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos, sempre houveram falsos profetas, sempre houveram falsas doutrinas. E a gente ainda está com essas falsas doutrinas imperando até os dias de hoje. Eu reconheço que
Hoje é mais agravado, porque na minha infância, quando você viu uma placa assim, Assembleia de Deus, você sabia o quê? Que ia ter umas irmãs do Coque, ia ter um pessoal do Saião, você sabia que era Assembleia de Deus. Se você visse o Batista, se você visse uma placa do Presbiteriano, o pessoal fazia aquela brincadeira, né, do entra frio e sai gelado. Posso falar porque eu vim da Presbiteriana. Mas você sabia o que cada igreja era. Você sabia o que era uma congregacional, porque a placa dizia qual era o tipo, qual era a forma da igreja. Hoje, não diz muita coisa. Para você conhecer a igreja, você precisa entrar, ficar de olho, ouvir a pregação, olhar o comportamento das pessoas, porque as igrejas começaram a beber de fontes estranhas. Então você entra numa batista, que você acha que crente que vai encontrar numa batista lá, e você encontra uma universal. Aí você entra numa Assembleia de Deus, e você acha que vai encontrar uma Assembleia de Deus, e você encontra uma Igreja da Graça. Não estou falando um juízo de valor, né? Assim, sem querer julgar aqui, né? A igreja do Valdomiro, do Bispo Macedo, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que as igrejas foram afetadas por esses ventos de doutrinas. E a gente percebe que a população, sabe, os cristãos estão com dificuldade de seguir uma orientação, de entender qual é a real palavra do Senhor, o que é a palavra de Deus, porque a gente entra numa igreja e fala assim, não, essa é a palavra. Por exemplo, eles adoram o termo, a visão é essa. Essa é a visão do reino. E a gente fica, e aí você encontra com outro irmão de outra igreja, e às vezes parece que a gente está falando língua diferente. Parece que a gente está falando de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente está com a mesma Bíblia na mão. E essa é a questão. Essa é a questão. É estranho e complicado aceitar e ter pena. Antigamente eu tinha, minha mãe ainda tem, né? Desse pessoal que entra pelas igrejas aí de característica neopentecostal e fala assim, não, Sandro, eles estão sendo enganados, mas eles estão com a Bíblia na mão. Eles não querem ler. Estão sendo enganados porque eles querem. Tem um pastor que eu gosto muito chamado Paul Washer, ele vai dizer, toda vez que Deus quer julgar um povo corrupto, ele lhes entrega um pastor corrupto. E por que eles estão lá? Porque eles estão em busca daquilo que aquele pastor está oferecendo para eles. Não tem pena de ninguém. Eles não estão lá em engano. Eles estão buscando exatamente aquilo que a igreja lhe oferece. Porque eles têm a Bíblia na mão. Jeremias 23, do 29 ao 32, Deus vai dizer assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, porquanto eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Veja, a pessoa pode estar em uma igreja que prega, ou em algum grupo religioso que prega um engano, mas o que eles têm na mão? Eles têm algo que a Bíblia diz que é fogo e martelo que esmiuça a penha. É algo poderoso, é a palavra de Deus. Eles erram porque querem, é só ler. É só se dedicar à palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai nos encaminhar para uma vida de santidade. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está lá em João 15, 3 e 4. Hebreus 12, 14 vai dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,16 vai dizer, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E por que eu sei que eu tenho que ser santo? Pedro já disse, porque está escrito. Está escrito na palavra. A palavra, ela é a guia da nossa vida. Ela é a guia também daquele que quer conhecer ao Senhor. E essa tem sido uma grande dificuldade dos cristãos hoje. Se a Bíblia é a ferramenta mais palpável que nós temos de buscar ao Senhor, é estranho. Eu vou falar que é curioso, não. É estranho, por exemplo, conhecer igrejas que não tem mais escola bíblica dominical.
essas igrejas estão impedindo que essas pessoas conheçam o Senhor. E na minha perspectiva, isso não é à toa. Porque quando eu não dou para a igreja uma ferramenta que mostre para ela quando eu estou errado, alguma má intenção há em mim. Compreende? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Eu recebo algumas pessoas aqui na igreja e às vezes eu falo assim, para quem chegou aqui como pastor ou como diácono, eu falo assim, você fez seminário? Aí eles falam, fiz. Aí eu falo assim, o que você estudou no teu seminário? Você fez lá, aí tipo assim, sociologia da religião, filosofia da religião. E que são matérias que às vezes questionam até a própria nossa igreja. Não, eu fiz sei o quê, como ser um discípulo, como trabalhar na igreja do Senhor, como se portar na igreja do Senhor, eu falei, não, você não fez seminário, você foi catequizado, é diferente. Você foi moldado para ser um membro perfeito da igreja, que não questiona, não pensa, não reflete, não tem nenhum tipo de olhar crítico, e que tudo que o pastor vai falar, tu vai abaixar a tua cabeça igual uma vaca de Bazã. Lembra lá, as irmãs aí? Né? Igual a vaca de Bazã, ruminando mato no brejo. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade, esse é mistério. Só as irmãs aqui estão compreendendo. Foi um momento muito espiritual lá do retiro. Amém, queridos? Como lidar com a palavra? Não é fácil, querido. E já não, eu vou falar assim, não é fácil entender a Bíblia. Não é fácil. E aí, por já não ser fácil, piora quando a igreja abre mão disso. Quando a igreja abre mão. Tem pessoas que falam assim, não, porque o povo gosta de culto. Uma vez um grande amigo meu mesmo, sabe? Aqui, graças a Deus, a EBD está bem cheia e tal. E aí esse meu amigo falou assim, Sandro, a gente está querendo estabelecer a escola bíblica lá na igreja, parará. Cara, me dá a forma que vocês estão usando na igreja, porque eu estou vendo que a EBD de vocês está cheia. Aí eu falei, que forma? Mas você não faz nada, tipo, sei lá, uma gincana, uma coisa para atrair? Eu falei, não, filho, a método que a gente tem para estudar é senta, eu não vou falar o que eu falo, como eu falei com ele, né? Eu falei, senta e lê. Tu senta e lê, pô. Quando eu tenho que estudar algo do meu meio secular, eu vou sentar e vou ler. Por quê? Porque eu sei que eu preciso daquilo. Eu preciso disso, irmão. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque eles querem usar de um pragmatismo, algo para fazer dar certo, de algo que seja mais atraente. Eu preciso fazer algo para atrair as pessoas, para elas poderem ler a Bíblia. Elas não conseguem ser atraídas pela própria palavra. Aí eu falei para ele, mas aí senão as pessoas não vêm. Eu falei, deixa as pessoas irem embora. Você não precisa dessas pessoas na sua igreja. Porque se você tem uma pessoa na tua igreja que não é atraída pela palavra de Deus, ela não quer conhecer o Senhor. Ela não quer. Você está se esforçando para manter dentro da sua igreja uma pessoa que não quer conhecer o Senhor. Ler a palavra do Senhor é vital para a vida do crente. Porque a partir do momento que eu não ler, eu vou errar, eu vou cair, eu vou falhar, eu vou me estabacar no chão, porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, é ela que me dá a direção. Negar a palavra de Deus é flertar com o pecado, querido, é flertar com o pecado. Muitas pessoas falam, não, eu não preciso, uma postura de arrogância, vai cair. Salomão diz que a soberba precede a queda. Só que eu queria falar aqui de algumas dificuldades que a gente tem com a Bíblia, porque nós somos muito distantes da Bíblia. Eu não vou nem falar que a gente é distante da Bíblia na nossa casa, não é desse tipo de distanciamento que eu estou falando, não. Às vezes tem gente que também é distante, né, da Bíblia. A Bíblia fica lá no canto e você só visita ela no domingo. Mas eu queria falar de algumas distâncias que nós temos da Bíblia, tanto na perspectiva natural, quanto numa perspectiva espiritual. O primeiro distanciamento que a gente tem da Bíblia é o distanciamento temporal. Nós não somos do tempo em que a Bíblia foi escrita. É difícil às vezes compreender que por mais que as verdades da Bíblia atravessem gerações, nós não pertencemos ao tempo em que a Bíblia foi escrita. A gente tem dificuldade às vezes de compreender o raciocínio dos nossos avós, da nossa mãe, que fala assim, mas a senhora é velha, o mundo mudou. Então, se você tem dificuldade de se lidar com a tua mãe, porque ela é uma velha, e porque o mundo mudou,
Você imagina se relacionar com a Bíblia, querido. Compreende? Do Novo Testamento já nós estamos afastados de milhares de anos. São 2000 anos. Você imagina do Velho Testamento. Eclesiastes 1, versículo 4 e versículo 11. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre o que hão de vir depois dela. No Novo Testamento, para o Velho Testamento, já houve um distanciamento de realidade tremenda. Nós temos a primeira barreira do nosso distanciamento é o distanciamento temporal. Segundo, nós temos um distanciamento contextual. O contexto em que nós vivemos é um contexto totalmente diferente do que a Bíblia diz. Por exemplo, vou ser bem sincero aqui, para a galera que não namora ainda. Se você não quer casar, eu vou falar igual o Paulo, digo eu, não o Senhor, tá? Estou botando na conta de Deus, não. Mas tu vai namorar para quê? Está pretendendo casar agora? Vai ficar brincando de pecar. Porque no período do contexto bíblico, quando é que uma jovem casava? 14 anos. Um menino casava com 15. Aí a gente tem hoje uma geração que é uma bomba de hormônio. Uma bomba de hormônio, porque nós somos seres humanos. Somos animais. Temos a nossa fisiologia, temos as nossas necessidades naturais. E aí eu não quero casar, mas eu quero namorar. Aí, irmão, olha a mudança de contexto. Então, para a geração de hoje, para Manu, para o Tiago, né, para o Christian, para Yasmin, Yasmin não, Zac, cadê o Zeca? Cadê o Zeca? Zeca tá aí? Saiu o Zeca da conta, né? Passa a faca logo no Zac. É ou não é? Mas tira, tu fez a mesma coisa. Ele fica tomando conta, né? Irmãos, olha a diferença de contexto. Você tem um jovem de 21 anos com necessidades fisiológicas e você dizendo assim, olha, o sexo antes de casamento é pecado, você não pode fazer sexo antes de casamento e ao mesmo tempo ainda está namorando, porque o namoro também já é um outro contexto. Há um tempo atrás não existia namoro. Não existia. Você tinha um noivado, né? Eu acho que era noivado, né? A pessoa ia lá, cortejava a dama, já pedia em noivado, porque eu já estava meio que preparado para casar. Qual era o momento que a menina ia ver se era ele ou não? No momento da corte, né? Está sendo cortejado. Depois de namoro, eu acho que não sei nem se tem 70 anos, 80 anos. Tem? Namoro? Não sei. Namoro, o negócio não é tão velho assim. Aí agora já inventaram... Olha o contexto social, como é que muda. Como é que é diferente. Então, a gente tem um distanciamento do contexto. Então, estar distante do contexto, às vezes, nos dificulta a interpretar algumas questões. Por exemplo, facilitaria muito a nossa vida se Paulo estivesse aqui para explicar a questão das mulheres lá em Coríntios, na questão do véu, na questão das mulheres. A gente fica tentando acessar, a gente fica tentando compreender, buscar, mas não é uma tarefa fácil. Quando você vê um pastor assim, não, porque com certeza quando Paulo falou isso, ele estava querendo dizer, você fala, com certeza? Com certeza onde? Às vezes eu não consigo acessar nem a minha memória. Eu tenho lá uma pasta no Drive, com todas as minhas pregações. Desde que eu comecei a pregar, tipo assim, digitando nelas. Aí, às vezes, eu vou pregar. Aí eu vou lá na pasta, naquela expectativa assim, caramba, eu estou sem tempo de fazer a pregação, deixa eu ver uma pregação que eu não preguei na igreja ainda, que eu já preguei antes da igreja abrir. Aí eu olho para aquele esboço, eu fico assim, olhando. Aí eu leio algumas coisas, aí eu fico assim, o que eu queria dizer aqui? Porque eu não escrevo o sermão, a gente vai colocando os pontos, né? E eu não consigo lembrar a linha de raciocínio do que eu mesmo preguei, irmão. Eu fico olhando assim, ó. Falei, o que eu ia dizer com isso aqui? E muitos, irmão, pregações estão lá e eu nem prego mais. Por quê? Porque eu não lembro o que eu queria dizer na época. Aí eu venho como pastor, não, porque com certeza Paulo pensava assim, tá bom. Seria mais fácil, por exemplo, se a gente estivesse dentro do contexto para tentar entender a linguagem de 1 João, de entender que João lutava contra o gnosticismo, sabe, que pregava aquela dualidade entre a relação do corpo e o espírito, que dizia que o espírito só poderia se livrar do pecado a partir do momento que ele se livrasse do corpo, porque o corpo do homem sempre seria pecaminoso, e o espírito é santo e perfeito, logo o pecado que eu faço com o corpo não atinge
não atinge o espírito. É mais fácil a gente entender, por exemplo, o texto de Jonas, entendendo o contexto, porque muita gente lida com Jonas achando que ele era covarde, que ele não queria pregar para os ninivitas, mas quando você compreende minimamente o contexto, e você, por exemplo, fica sabendo, os ninivitas eram sanguinários. Os ninivitas, eles matavam os judeus, amarravam gancho em suas bocas, na arcada dentários, e arrastavam os judeus pelas cidades. Os ninivitas, eles entravam na cidade, era tipo nível Ramais, irmão, estuprando mulher, matando homem, matando criança. Jonas não tinha medo dos ninivitas, Jonas tinha raiva. Jonas queria que eles fossem para o inferno. Esse era o desejo de Jonas. Então, esse distanciamento do contexto nos atrapalha, às vezes, compreender o que a Bíblia diz. A gente tem um outro tipo de distanciamento, que é o distanciamento cultural. Nós não temos as mesmas tradições dos judeus, até porque a gente não é judeu. É engraçado, irmão. Eu acho muito engraçado. Você entra numa igreja, aí o pastor vai pregar e ele, calma, vou colocar a estola. Nem é a nossa cultura, irmão. Aí aqui tem uma, esqueci o nome, um candelabro, menorá. Aí aqui tem uma mezuzá. Lá atrás tem a Arca da Aliança. Não tem nada a ver com a nossa cultura. Tem nada a ver com a nossa cultura. É um outro tipo de ambiente. É uma cosmovisão totalmente diferenciada. A gente nunca vai conseguir compreender o que aquele povo sente, porque nós não somos da cultura dele. A gente não vai compreender. As pessoas, quando chegam no Brasil, elas não conseguem compreender coisa da nossa cultura. Eu estava assistindo um programa uma vez, algum país desse de olho, pessoal de olho puxado. Eu não sei qual era o país, não. Eu achei engraçado que a mania lá, o costume deles era assim: tudo bom, pastor Edivaldo? Tudo bom? Vamos marcar um dia para você lá em casa. Você não tem que aparecer na casa da pessoa, não. Não, tipo assim, vai lá em casa. A gente no Brasil, o que a gente entende? Eu vou na tua casa, não lá não. Se você for, a pessoa vai falar, você está fazendo o que aqui? Aí você fala assim, mas você mandou vir na tua casa, você falou, pode ir lá. Essa expressão aparece lá em casa, vai lá em casa, é só uma forma educada de dizer que foi bom te ver. Mas não quer dizer que você tenha que ir. Na verdade, você nem tem que ir. Aí o repórter fala assim, você só entende que realmente você quer que ela vá para sua casa se ela insistir nisso. Tipo, ela falou 3 vezes, é para você lá em casa mesmo, tá? Mas aí, irmão, veja, a diferença cultural, irmão, eu vou falar aqui do nosso meio, a gente é brasileiro. Se a gente sai do Rio para Búzios, já muda. Porque qual é o costume nosso aqui? Sinal está verde, a gente passa, sinal vermelho, a gente para. Lá em Búzios, muitas faixas não tem sinal. E eu me desligo, irmão. Às vezes eu nem olho para o lado se tem gente, eu só olho para cima para ver se tem sinal. E, irmão, olha, se eu for para lá uma semana, eu demoro 2 dias para pegar. De tanto palavrão que eu escuto. Filho, olha, irmão, tão perto. Búzios. Por exemplo, Rio, São Paulo. O que o carioca tem mania? O carioca tem mania de subir na escada rolante. Isso aí eu entendo paulista. Paulista está certo em relação a isso aí. A gente está errado. Você sobe com o teu amor, de braço dado, fecha a escada rolante e ninguém sobe depois. Ninguém sobe. Porque fica um aqui, outro aqui, ó. E aí, às vezes, você está com pressa, você quer subir na escada rolante andando, você não pode, porque estão os bonitos lá, ó, abraçado. Em São Paulo, eles já não têm esse costume, eles ocupam só a direita. Quem não quer andar, fica na direita. A esquerda fica sempre livre para quem quer subir. Olha aqui, ó, Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, muito diferente. E, às vezes, você corre até o risco de, se você fechar, alguém te empurrar. Tipo, sai daí. É Rio e São Paulo, irmão. Estou falando de região sudeste. Quanto mais Rio, Brasil e Israel. Brasil e Jerusalém, com uma diferença de milhares de anos. Isso é descrito na Bíblia também. Gênesis 29, 25 ao 26. Vai dizer assim, ao amanhecer, viu que era Lia. Aqui Jacó achou que estava casando com Raquel e foi enganado por Labão. Aí Jacó falou assim para Labão, que isso que me fizeste? Não te vi servir por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova da primogênita. Veja, questões culturais. Foi mentiroso? Foi, mas ele lançou mão de um aspecto cultural. 2 Samuel 13, de 10 a 14.
Então, isso aqui é uma passagem muito conhecida. Então disse Amon a Tamar, né, que foi aquele caso de incesto nos filhos de Davi: traze a comida à câmara e comerei a tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. O que ela está dizendo? Isso pode ser cultura de outros povos, em que irmão se deita com irmã. Mas assim em Israel a gente não faz isso, meu irmão. E aí ela vai dizer assim: olha, não faça esta loucura. E você conhece a história, você sabe que Amon violentou Tamar. E aí lá na frente, a Bíblia vai dizer que o repúdio e o asco que Amon sentiu por Tamar, após ter estuprado a sua própria irmã, foi maior do que o desejo que ele sentiu antes. E ele lançou ela fora. E aí Tamar ainda tenta trazer outra questão cultural. Ele vai dizer assim: não, meu irmão, não me faça isso. Me peça para o nosso pai. Ele vai me dar a você como esposa. Porque fazendo isso seria pior do que o que você fez. Veja, era a cultura local. Para nós isso é um absurdo. O quê? Irmão? Estuprou a irmã? E mesmo assim, na questão do estupro, para nós já é um absurdo. Ué, o irmão casou com outro irmão? É um absurdo. Então aqui há uma diferença temporal, há uma diferença de contexto, há uma diferença cultural imensa. Outro distanciamento que a gente tem da Bíblia, a distância autoral. Nós não conhecemos pessoalmente os autores. Nós, por exemplo, não temos acesso a nenhum autógrafo, que são os textos originais. De acordo com a alta crítica, a gente vê que a gente entende que a Bíblia é suficiente. Isso quer dizer que os copistas não erram? Não. Às vezes, nas versões da Bíblia, podem acontecer erros. Quando a gente fala isso, a gente fala referente aos originais. É por isso, por exemplo, que eu particularmente gosto de ler Bíblia quanto mais na linguagem antiga possível. Porque quanto mais antigo o documento, mais perto ele é do original. Então você vê, por exemplo, Bíblias que falam assim: a morte dos santos, não, é preciosa para Deus, é a morte dos seus santos. A gente fala isso direto em velório. Olha como é que Deus está feliz. Morreu um crente. Preciosa a Deus é a morte dos seus santos. Eu já peguei Bíblia que diz assim: a morte dos santos custa caro para Deus. Eu falei: o que é isso? Mudou demais o sentido. Basicamente inverteu o sentido da Bíblia. Então, é minha preferência tentar. Então, quando eu vejo que tem versões que conflitam, eu vou andando para trás. Eu vou buscando ali, a Bíblia de Jerusalém. A gente vai buscando Bíblias, textos cada vez mais antigos. Então, assim, a distância dos autores da Bíblia nos levam a desafios. Por exemplo, tentar entender com mais precisão o que Pedro quis dizer quando Cristo desceu e pregou os espíritos em prisão. A gente vai lançando mão de historiadores, de outros teólogos, do consenso entre aqueles que trabalham a hermenêutica bíblica. Mas Pedro explicaria isso aí facilmente para a gente. Só que a gente não está perto de Pedro, não estamos perto de Paulo quando ele fala sobre aqueles que batizam pelos mortos. A gente teria mais conclusão exata se a gente estivesse perto de Mateus, quando ele fala sobre que não terminaria de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Tem textos, querido, que é muito difícil de compreender. Por exemplo, tentar entender por que Daniel chama Belsazar, o filho de Nabucodonosor, de Belsazar. Só que Belsazar não era filho de Nabucodonosor, ele era neto. Ele era filho da filha de Nabucodonosor, mas Daniel chama de filho. Agora, esses aqui, irmãos, são distanciamentos humanos, dificuldades que a gente tem em perspectiva humana. Não falei nada de espiritual até agora. São barreiras humanas que a gente precisa romper para tentar compreender a Bíblia, que é o instrumento que nos revela o Senhor. Veja, olha quanta dificuldade que a gente precisa vencer para lidar com esse texto, com esse martelo, com essa peça valiosa que tem a missão da nossa vida de nos apresentar a Deus. Em relação às questões espirituais, nós somos distantes também da Bíblia. Nós temos uma distância natural da Bíblia, da nossa
natureza, o fato de nós sermos seres humanos tentando entender a Bíblia, já nos mostra que nós estamos distantes de compreendê-la. A gente precisa fazer um esforço. João 8, 21, versículo 23. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Nós somos distantes daquilo que Deus é. Nós somos distantes, naturalmente, daquilo que Cristo é. A nossa natureza é pecaminosa. Jesus Cristo fala: olha, eu não sou do mundo que vocês são. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Temos a extrema necessidade de que o Espírito Santo ilumine o nosso coração para transpor essa dificuldade. Quando eu termino a última aula, eu estou fazendo uma pós-graduação, né, em teologia. Sempre na última aula, o professor fala assim: agora você vai fazer a prova. Ore. Daí a pessoa assim: não, é só estudar. Ele diz assim: você vai ler a Bíblia? Ore. Você não pode chegar diante da Bíblia com a sua arrogância intelectual: eu vou tentar entender. Toda vez que você vai ler a Bíblia, você precisa orar, irmão. Porque é necessário que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para tentar conseguir compreender aquilo que Deus tem para nós aqui. Porque se você entra por aqui com arrogância, você pode encontrar muitas coisas, menos a palavra do Senhor. Você pode encontrar muitas orientações, menos os juízos perfeitos do Senhor. Romanos 11, 33 e 34, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nós temos um distanciamento, além de natural, e também espiritual. Somos pecadores. Não conseguimos compreender a mente do Senhor. O pecado nos distanciou do Senhor. E eu estou falando de compreender as profundidades, não. Às vezes o raso, a gente também não consegue compreender. É necessário que Deus regenere o nosso coração. Nós somos tão impedidos espiritualmente de compreender o Senhor, que se o Espírito Santo não revelar a própria graça a nós, a gente não compreende. A gente não aceita. Lembra do que Davi falou? Não há ninguém bem, não há ninguém bom, não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus. É necessário que o Senhor regenere o nosso coração, para que a gente possa crer. Eu entendo com toda sinceridade, quando eu lido com pessoas lá fora, que não conseguem compreender nada da palavra do Senhor, porque é necessário ter um coração regenerado, para compreender a vontade de Deus aqui nesse livro. De outra forma, querido, só vai ter aqui a aberração. De outra forma, isso não tem o mínimo sentido. Ezequiel 36, 25 a 27, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26, eu amo esse texto. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Não há nada que a gente possa fazer. Somos tão distantes espiritualmente do Senhor por conta do nosso pecado, que é necessário que o Senhor nos dê um outro coração, que o Senhor nos dê um outro espírito, que é necessário que Ele faça com que nós andemos nos seus estatutos, é necessário que Ele faça com que nós observemos seus juízos. Nós, de nós mesmos, não conseguiremos. Por mais legalista que você queira ser, você não vai conseguir. Uma hora você vai desistir. Isso aí é o testemunho vivo do Espírito Santo, regenerando a nossa vida. Temos o distanciamento natural, o distanciamento espiritual. E o terceiro distanciamento aqui que eu quero falar é o distanciamento moral.
E a imoral fala muito do homem, querido. Porque quando o homem tem a índole ruim, e ele é guiado pela sua índole, a gente vai ver vários grupos religiosos usando a Bíblia da forma que ele quer. Eu vou usar um aqui que é bem jacoso, mas isso aqui foi verdade. Certa feita eu estava perto de uma igreja, estava tendo um congresso de criança. Acho que eu já contei isso aqui, né? Mas eu estou ficando velho, posso repetir a história. Aí deram a palavra para o presbítero. E por que eu sei? Porque a igreja tinha uma corneta, eu não estava lá dentro não. Tem essas igrejas que tem corneta, que todo mundo lá fora ouve? É um problema, né? Eu acho um problema. Porque muito do que a gente fala aqui tem um contexto. A pessoa na rua, que está fora daquele contexto ali, às vezes pode ouvir e não está entendendo. Compreende? Muito é como se diz, não apenas o que se diz. Existe a leitura, as expressões, né? Numa corneta, acho meio difícil isso, mas tudo bem. Aí o presbítero falou assim: quero deixar uma palavra para as crianças. Congresso de crianças, Tamires, guarda aí, pra você usar. Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Estou esperando uma parada espiritual, né? Parada assim de contrição, aprofundamento, worship. E o que o texto quer nos mostrar com isso? Que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos? Que a mulher não pode cortar o cabelo. Porque se ela tivesse cabelo curto, como ela enxugaria? Eu falei, primeiro que cabelo nenhum no mundo enxuga cabelo. Enxuga pé. Ou você mulher, não, eu tomei um banho agora, vou aproveitar meu cabelo seco e vou enxugar. Aquilo ali é um ato de Maria de mostrar sua sujeição, sua humilhação, sua adoração. Ou alguém acha realmente que Jesus saiu com os pés secos por causa do cabelo de Maria? Veja, irmão, há uma manipulação. Eu sei, irmão, que muita gente é sincera. Tem muita gente, às vezes, humilde, que é sincera, só que essa sinceridade não dá conta. Eu falo com muitos aqui que às vezes as pessoas... Por exemplo, teve irmão aqui, não falo o nome porque senão pode ter outra pessoa, mas a pessoa vai identificar. Pastor, eu estou vindo aqui para a igreja como diácono, mas o pastor da outra igreja falou que meu cajado ficou, né? Meu cajado, eu não acho que era cajado, machado. Espada, isso. Espada, pronto, aí se entregaram. Espada. Aí eu falei, não, irmão. Aí eu falei, não é assim não. Quem levanta não é a igreja, quem levanta é Deus. Então se tem a tal da espada aí, a não ser que você tenha esquecido da Bíblia lá. Aí a tua espada ficou. Mas se Deus te deu, isso vai para onde você for. E eu ainda fico ali no esforço de tentar defender a galera que me dificulta. Eu falo, mas não fica com raiva do teu pastor não. Às vezes ele nem falou isso com má intenção. Às vezes ele falou porque ele acredita nisso. Às vezes ele também aprendeu assim. Às vezes ele está sendo sincero. Só que, como diz o pastor Nicodemos, o problema é que tem muita gente sinceramente equivocada. Muitos equívocos têm acontecido nas igrejas por pessoas sinceras que acreditam nisso. E aí, esse exemplo é meio jacoso, mas já aconteceram coisas terríveis em questão do distanciamento moral em relação à Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, ela já foi usada pelos próprios reformadores para legitimar a escravidão. Na época da Reforma Protestante, muitos reformadores legitimavam a escravidão com base na Bíblia. E aí você tinha um outro grupo dizendo que a Bíblia era contra a escravidão, usando a parábola do bom samaritano. Muitas pessoas já usaram a Bíblia para dizer que os brancos eram superiores aos negros, que os negros eram a marca de Caim. Veja, tudo é manipulação da Bíblia. Não, eu estou olhando para você porque você riu, Marcelo. Desculpa, vou olhar para lá. Ok? Não. Você está entendendo, irmão? Isso é manipulação. A Bíblia já foi usada para matar um monte de mulheres dizendo que elas eram bruxas. A Bíblia foi usada, querido. A Bíblia, ela é usada para impedir, por exemplo, casamento de padre. A Bíblia é usada para justificar aborto. Desculpa a minha falta de ética, mas a gente tem aí, ó, o Macedo. O Macedo defende o aborto ferozmente, usando um texto bíblico de Salomão, em que Salomão vai dizer assim, deixa eu tentar lembrar o texto, uma criança que vai nascer, que vai passar dificuldade, aí Salomão vai dizer assim, seria melhor um aborto, mas tudo bem. Esse aborto é o quê? É uma mulher que perdeu o filho, um aborto espontâneo? O texto não especifica.
Aí ele junta isso com a linha da teologia da prosperidade. Aí ele fala, tá vindo para ser pobre? Isso o quê? Muito melhor o aborto. Tá usando a Bíblia. O que é isso aqui? O que o Macedo tem? Desculpa se alguém aqui é parente dele, não quero ofender. Mas o que o Macedo tem? Ele tem um distanciamento moral tremendo da Bíblia. É distante tudo da Bíblia. É tão distante que tem um vídeo que ele fala assim, você vem para a nação ficar lendo a Bíblia? Tá certo isso, irmão? Irmão não, né, amigo? Tá certo isso? Claro que não. Ficar lendo a Bíblia? Não. Você tem que chegar aqui e ficar revoltado. E ficar assim, ó, hoje eu saio com a minha vitória. Hoje eu saio com a minha vitória. Um líder que desincentiva, não sei se usa a palavra, em que a sua igreja leia a Bíblia. Mas tudo bem, as pessoas estão lá em busca daquilo que eles estão para oferecer. A Bíblia já foi usada para apoiar a eutanásia. A Bíblia é usada por muitos grupos para tentar convencer que, por exemplo, que beber bebida alcoólica é pecado. A Bíblia é usada para proibir transfusão de sangue, que é o caso das testemunhas de Jeová. A Bíblia, irmão, é usada para medir o tamanho da saia das irmãs. Falar de coisa da nossa realidade aqui. A Valéria já foi de uma igreja, irmão. Desculpa, expor. É que na porta da igreja ficava uma caixa de papelão, irmão. E aí, digamos que você trabalha numa multinacional em que o teu uniforme é uma calça. O teu uniforme é todo azul. Azul com viés vermelho. Assim, uniforme bem de empresa mesmo. Aí você fala assim, não pode entrar de calça não, irmão. Mas eu vim direto do trabalho, tem uma caixa ali com saia. Mas a única que cabe em mim é verde, fluorescente. Tem que ser assim. Mas é baseado em quê, irmão? Baseado na Bíblia. Mas baseado num distanciamento moral de pessoas que estão usando a Bíblia da forma que elas querem para legitimar a opinião delas. Nós somos muito, irmãos, isso é nosso. A gente é muito distante da Bíblia, tanto humanamente falando, quanto espiritualmente falando. E aí, esses distanciamentos devem deixar a gente alarmado, porque se a gente é tão distante da Bíblia, isso nos expõe à possibilidade de termos que enfrentar a ira de Deus. Romanos 1, 18 ao 21, vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E por que são indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha como é que é complicado. O que nos expõe à ira de Deus? Conhecermos quem Deus é, só que a Bíblia é aquela que nos apresenta Deus de fato como Ele é, e de como Ele deve ser adorado e louvado. E aí Romanos vai dizer que como nós sabemos que Deus existe, nós não o adoramos como Ele deve ser adorado, nós somos passíveis à ira do Senhor e ao castigo do Senhor. Olha que dificuldade. Porque eu estou apresentando para vocês e dizendo para a igreja que a gente é muito distante da Bíblia. A gente é muito distante da palavra. E, consequentemente, a gente acaba sendo distante de Deus. Pelo fato de ter dificuldade de compreender, na essência, aquilo que Deus tem para nós. E aí, na outra ponta, a gente vai ter a Bíblia nos estimulando cada vez mais. Olha, busca o Senhor. Busca o Senhor na minha palavra. Só que a gente tem tanta dificuldade de entender a palavra do Senhor. Jeremias 23, versículo 23 e versículo 24, vai dizer assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Eu sei, irmão, que nós somos distantes da palavra do Senhor e nós temos muitas barreiras para tentar compreender. E muitos dos nossos irmãos, às vezes, desanimam. Se a gente pergunta assim, já leu Apocalipse? Ah, pastor, não entendo nada. 7 chifres, 6 cabeças. Eu me sinto vendo um filme do Power Ranger.
Quando eu estou lendo Apocalipse, eu não entendo nada. Eu não sei quem é a besta que subiu do mar. Eu não sei quem é a besta que subiu da terra. Eu sou a besta que está lendo o texto que não entende nada. Do nada aparece uma terceira besta. Quem é eu? Não entendo nada, pastor, nada. Tem coisas, irmãos, que são difíceis de se entender e que a gente está longe de compreender. Só que Deus é Deus também de longe. Ele é Deus daquele que sabe que está distante do Senhor. Deus, ele não é só próximo das coisas espirituais. Ele não é só próximo das coisas celestiais. Ele é próximo de nós também pecadores. Ele se aproxima de mim e de você, mesmo com a nossa essência tão ruim, tão débil, tanta dificuldade de compreender. Isaías 55, versículo 6, vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Veja, buscar o Senhor é um tempo, ainda a gente pode achar. E por que nós podemos buscar o Senhor? Ele vai dizer: me invoquem, porque eu estou perto. Não é por causa da sua força. Eu não vim aqui por causa da sua oração forte. As pessoas acham assim: não, manda teu glória lá para cima que a bênção desce. Manda a glória para cima, porque quando a gente não fala as paradas dessas, que quando a igreja sobe a oração, a gente dá a impressão que a gente, e aí grita igreja, como se a gente estivesse empurrando a oração assim, sobe a oração, para a bênção descer. Não, irmão, não é. Tu acha que é a tua oração, irmão, que puxa Deus, fala: vem cá, Deus. Não, irmão. O profeta Isaías vai dizer assim: me busquem e me invoquem, porque eu estou perto de vocês. Eu sei que às vezes no nosso coração a gente está muito distante da presença do Senhor. E todos nós passamos por isso. Todos nós. Em algum momento de nos sentir distanciados do Senhor. Só que a Bíblia está dizendo para nós hoje: busque a esse Deus. Invoque a esse Deus, porque Ele está perto de nós, mesmo que no nosso coração nós estejamos distantes. Compreendem? É como se nós estivéssemos numa sala escura, chamando sem ver, sentindo tão distante, e de alguém que às vezes está aqui do nosso lado. Não, eu estou aqui. A gente não consegue ver, mas Ele está perto de nós. Isaías 65, versículo 1, Deus diz assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus nessa noite fala a mesma coisa para nós. Eu estou aqui, filho. Eu não estou lá tão distante no Deus. Eu sei que Ele está, que Ele é onipresente. Mas o fato dele estar sentado no seu trono não quer dizer que Ele não esteja sentado contigo na sua cama, enquanto você ora, na cadeira na sua frente, contigo na sala, contigo no teu trabalho, contigo lá no teu trabalho. Às vezes quando você passa um momento de humilhação e você fala: meu Deus, cadê você? E Deus fala assim: me invoca, eu estou aqui perto de você. Existem muitas coisas difíceis de se compreender, como nós falamos aqui, difíceis. Mas Deus, na sua graça, Ele deixou algo que é fácil demais para nós entendermos, que é a salvação. Sobre a salvação, não há mistério nenhum. Os textos mais fáceis da Bíblia são os textos que falam sobre a salvação, que falam sobre a graça. O ponto principal da Bíblia está acessível ao até mais o iletrado. A pessoa pode nunca ter sido alfabetizado. Ele não pode ter curso superior, mas ele consegue compreender. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa fácil de entender. A salvação. Isso é fácil. Você não precisa de teologia. Você não precisa de exegese. Você não precisa de hermenêutica, não precisa de nada. Você só precisa entender que existe um Deus que te amou a ponto de enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Sabe, querido, eu sei que é o início da salvação, eu sei que é o início da caminhada, eu sei que os pontos difíceis
apuram a nossa fé, depuram a nossa caminhada, mas para a salvação e a graça, Deus deu mastigado. Ei, crê em mim, eu te amo, estou aqui, eu te amei. João 1, de 1 a 5, e do 10 ao 14. No princípio, era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu e você somos distantes da palavra de Deus. Éramos distantes dos preceitos da justiça de Deus. Não conseguíamos compreender a vontade de Deus. Nem o povo no Velho Testamento sendo guiado ali por Moisés. Não conseguíamos, era difícil demais. Nós tínhamos distanciamento espiritual, natural, moral, contextual. Não sabíamos lidar com a palavra e com os preceitos do Senhor. E aí o que João vai dizer? Vocês têm muita dificuldade de lidar com a palavra, de se relacionar com a palavra, de buscar a palavra, de compreender a palavra. João vai dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós não conseguíamos acessar a palavra. Sem o Espírito Santo é impossível. Assim nascem as religiões, cada um olhando as suas manifestações e achando que é por aquilo que eles entendem que é. E é como se Deus lá do alto olhasse assim, eles nunca vão entender o que eu sou. Eles nunca vão compreender quem de fato eu sou, a não ser que a própria palavra se manifeste no meio dele. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez como um de nós. E por causa dele, nós vimos a glória do Pai. E por causa dessa palavra feita homem, chamada Jesus Cristo de Nazaré, autor da graça, que salva o mais vil pecador, essa palavra veio até o meu encontro. Eu não consegui até ela, mas ela veio até mim. E falou assim: Sandro, me busca, me invoca, eu estou aqui. Jesus Cristo esteve entre nós. Sem nenhuma arrogância, querido, mas não existe nenhum Deus tão próximo dos seus filhos como o Deus da Bíblia. Não existe nenhum Deus em todos os panteões religiosos que você vai ver que se fez homem e que morreu e que habitou no nosso meio e que se entregou por amor a mim e por você. Em nenhuma história da religião você vai conhecer um Deus assim. Quem foi que fez isso? Só Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero fechar essa palavra. Eu sei que eu tinha pedido uma música para o Michel. Não, vamos cantar. Deuteronômio 4, versículo 7. Esse versículo, ele é maravilhoso para aquele momento em que você se sentir tão distante de Deus, tão desguarnecido da presença do Senhor. Deuteronômio 4, versículo 7. Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Que povo tem? Que povo que pode dizer que tem um Deus tão próximo como o Senhor? Que povo, irmão? Que povo? Que povo que pode dizer que tem um Deus que se aproxima dos seus filhos, independente se eles ofertam
se eles entregam oferenda, se eles prestam sacrifício. Que povo pode dizer que tem um Deus que se achega a nós, mesmo nós não tendo nada para oferecê-lo? Isso é um Deus amoroso, irmão. E é por isso que nós o amamos, é por isso que nós o servimos de todo o nosso coração. Eu queria te convidar a você ficar de pé nesse momento. Aleluia.